Vídeo acessível com audiodescrição e janela de libras. Vídeo em formato paisagem. À esquerda, em grande escala, imagens apresentam o conteúdo. Aprofundamento teórico e prático na área da educação especial 2025. No canto superior direito, um quadro menor mostra uma mulher de pele clara, cabelos escuros e presos em um coque alto. Usa brincos dourados e blusa branca. Ao fundo, parede de tijolos brancos. Abaixo, janela com intérprete de Libras. Mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, presos para trás. Usa camisa polo preta com a logo da FCE na lateral do braço direito. Na parte superior da tela, à esquerda, logomarca da Fundação Catarinense de Educação Especial. Ao centro, Instagram NAEE_FCEE. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de formação em AE. Meu nome é Jamila, vou me apresentar logo em breve, mas antes disso eu deixei para vocês nessa tela inicial o QR Code do Instagram do NAE, aqui da Fundação Catarinense de Educação Especial. Para vocês acessarem é só apontar a câmera para esse QR Code e ele vai direcionar vocês para a nossa rede social. No Instagram nós compartilhamos as nossas rotinas aqui do AE, as nossas atividades, algumas informações importantes relacionadas ao AE da Fundação e da Rede Regular de Ensino de Santa Catarina. Vou iniciar o curso, vou passar os slides a partir de agora. Tenham todos uma boa formação. Estarei disponível depois na nossa plataforma virtual e ao final da apresentação eu também vou deixar para vocês os nossos e-mails, contatos telefônicos, WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato caso tenham uma eventual dúvida, tá? Como eu falei, meu nome é Jamila Galdino, sou servidora da Fundação, estou aqui na função hoje como professora do AE. A Fundação ela tem um viés de pesquisa e dentro da Fundação nós temos o AE, né? Nós chamamos de Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Como funciona? O AE da Fundação ele atende um grupo diminuído, né, menor em relação ao grupo que nós temos hoje no estado, e nós funcionamos como uma espécie de laboratório. Aqui na Fundação nós desenvolvemos pesquisas, essas pesquisas elas geram materiais ou resultados ou algum tipo de formação, conhecimento específico relacionado, no meu caso, ao AE, ao atendimento educacional especializado, e com esses resultados e com essas pesquisas, nós estendemos essa formação para o Estado e para a Rede Regular de Ensino de Santa Catarina. Nós atendemos na Fundação nos mesmos moldes das diretrizes do AE de Santa Catarina, mas com esse viés de pesquisa. Além de professora do AE, também trabalho na supervisão, né, onde tem essa sigla aqui embaixo, que é o SAEX, que é a supervisão de atividades educacionais extensivas, que são as atividades relacionadas à rede regular. Então, tudo que é vinculado à rede regular de ensino passa da educação especial na perspectiva inclusiva, passa também aqui pelo SAEX, e dentro do SAEX nós temos o AE. Também sou formada em pedagogia, formada em direito, advoguei por 2 anos, hoje exerço exclusivamente as atividades aqui relacionadas à fundação. Atualmente eu sou mestranda na UDESC, a minha linha de pesquisa é a judicialização da educação, eu analiso e pesquiso sobre a judicialização nesse momento, especialmente em relação ao segundo professor de turma na Rede Regular de Ensino de Santa Catarina, e tenho especialização em alfabetização e letramento e em algumas outras especializações em direito. Vamos lá. O que nós falaremos nesse módulo? A formação que eu preparei para vocês hoje, ela está totalmente voltada ao AE, né? Então, eu vou separar esse curso, esse módulo, em 3 blocos, para não ficar cansativo para vocês. Vou tentar reduzir esses blocos em 15 minutos, 15, 20 minutos, para vocês terem um tempo de pausa, um tempo para anotar, para se organizarem, né? Para levantar eventuais dúvidas, para depois a gente compartilhar no nosso chat na plataforma do curso. E agora eu vou apresentar para vocês o que nós vamos abordar nesse curso. Como eu falei, primordialmente é a AE,
Nós vamos falar sobre os documentos norteadores, sobre o que é o AE, sobre o que não é o AE, sobre as atribuições dos profissionais envolvidos no AE, o funcionamento, a prática, sobre o PDI, que é um documento importantíssimo em relação ao AE, as dicas de atividades, modelos de documentos, organização e guarda desses documentos, tá? Eu vou tentar lembrar, não está no slide, mas vou tentar lembrar, mas já aviso agora, nós temos um drive compartilhado com a rede e depois vocês podem solicitar esse drive por e-mail, no final tem um e-mail para vocês, onde eu posso compartilhar os modelos que nós utilizamos aqui no nosso AE. Algumas atividades já estão nesse drive, é um drive que nós temos e aí eu tento alimentar esse drive conforme a gente elabora as atividades aqui na Fundação, para que vocês tenham acesso a essas atividades, principalmente aos modelos, que são modelos que nós elaboramos pautados nas nossas diretrizes estaduais. Então, nós iremos agora começar pela parte 1, que são os fundamentos do AE, a teoria, a parte introdutória, né, uma parte realmente teórica, essencial para o profissional que atua no AE, essencial para o conhecimento da equipe escolar, para os professores, segundos professores, para quem participa do movimento da educação especial dentro da escola. É importante ter essa teoria não só para vocês fundamentarem a prática, mas para vocês conseguirem se organizar e se articular enquanto equipe na escola. Então, vamos começar a parte legal sobre o AE. Ainda que a gente tenha falado, esse movimento do AE, ainda que ele tenha aumentado a popularização dele nos últimos anos, muito tem se falado em AE nos últimos anos, não sei se vocês concordam ou perceberam que há 5 anos não se falava tanto em AE. E nos últimos anos a gente teve um movimento maior de democratização, né, do AE na rede regular de ensino e também na rede privada. E o que se dá a isso, né? É claro que não é um dado científico, mas a gente teve o dado científico em relação a essa popularização do AE, mas nós temos um aumento expressivo do público da educação especial em Santa Catarina. Atualmente, nós temos 35 mil, aproximadamente, 35 mil estudantes públicos da educação especial no estado. Então, é um número muito expressivo, muito grande, e esse público ele tem direito de acesso ao AE. Então, por isso, talvez esse seja um dos motivos que muito tem se falado do AE como serviço da educação especial. O AE, apesar de um movimento recente, ele é antigo, ele é previsto já na Constituição de 1988, ele é previsto também em outras normativas nacionais. Eu trouxe para vocês, a fins de exemplo, né, nós temos outras normativas infraconstitucionais que também falam sobre o AE, mas eu trouxe as principais para que vocês tenham conhecimento, não só da importância, mas da legalidade do AE. Hoje o AE tem oferta obrigatória e, como eu falei, ele é previsto já na Constituição, ele também é previsto na nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é a nossa LDB, né, de 1996. Ele também é previsto na mais recente lei, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que norteia, né, e que sumariza melhor as leis relacionadas ao processo de inclusão da pessoa com deficiência, que é de 2015, é uma lei mais recente. Nós também temos um decreto nacional de 2011 que fixa as normativas relacionadas ao AE e dispõe sobre outros serviços da educação especial, mas prioritariamente ele aborda questões relacionadas ao AE. Então, tá aí uma base normativa para vocês perceberem como o AE ele está pulverizado no nosso ordenamento jurídico e o que confere a ele essa importância que ele tem tido ultimamente, que é muito válida. Já na nossa regulamentação estadual, na nossa normativa estadual, aqui em Santa Catarina, nós também temos a previsão legal do AE como oferta obrigatória. Em Santa Catarina, nós temos uma especificidade, e eu vou explicar para vocês qual é. Na nossa política de educação especial de 2018,
O público-alvo está previsto como os estudantes com deficiências, com TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, altas habilidades e superdotação. O que diferencia a nossa lei estadual para a lei nacional? Na lei nacional, esse público ele está suprimido, ele está diminuído. Ele contempla os estudantes com deficiência, os estudantes com TEA e os estudantes com altas habilidades e superdotação. Não está prevista a oferta do AE para o público com TDAH a nível nacional. Isso é uma diferença bem importante, marcada, em relação à educação especial nacional e à educação especial na perspectiva inclusiva de Santa Catarina. Né? O atendimento do público com TDAH na rede estadual e na rede nacional, que não acontece. Tá? Além de estar previsto na lei, na nossa política de educação especial catarinense, nós também temos a Resolução 100 de 2016, que prevê o funcionamento e como que se faz, como se dá a oferta desse serviço e de outros serviços relacionados à educação inclusiva em Santa Catarina. É uma resolução simples, curta, de fácil acesso, importantíssima para que vocês leiam, especialmente para os profissionais que trabalham na parte administrativa, porque ela trata sobre a oferta, sobre como deve ser feita essa oferta, quem é o público-alvo, né? São dois documentos base, né, fundantes da nossa modalidade de ensino da educação especial em Santa Catarina, que é muito importante que vocês façam a leitura e talvez grupos de estudo sobre esses documentos, tá? Então, eles também estão naquele drive que eu comentei com vocês, que eu posso compartilhar depois, mas que vocês conseguem encontrá-los facilmente no Google, inclusive no site da Fundação. Nós temos uma biblioteca virtual que tem disponível esses documentos. Então, já deixo para vocês, para facilitar o acesso, o QR Code das nossas diretrizes. Vou comentar com vocês sobre o que tem nessas diretrizes, eu trouxe ela aqui para vocês fisicamente. As diretrizes, ela é a nossa Bíblia do AE. Tá aqui eu trouxe. Não sei se a câmera tá pegando. Livro físico, capa com fundo branco e desenhos de linhas coloridos representando símbolos de acessibilidade, como mãos em libras, cela braille, cadeira de rodas e orelhas. No canto superior à esquerda, a logo do estado de Santa Catarina e à direita, a logo da Fundação Catarinense de Educação Especial. Ao centro, faixa verde com o texto Diretrizes para o Atendimento Educacional AEE na Rede Regular de Ensino de Santa Catarina. No rodapé, centralizado o ano 2021. Vocês podem apontar o QR Code, salvo engano, ela está no segundo link que vocês, assim que vocês acessarem, né, colocarem o celular de vocês apontando para a câmera, vai direcionar vocês para o site da Fundação. No segundo link, vocês vão encontrar o link das diretrizes, tá? Vocês podem baixar em PDF, tem ali o documento completo em PDF, mas para as escolas que conseguirem, né, de alguma forma, contato com a sede, hoje na Fundação nós não temos muitos exemplares mais, mas é esse livro físico aqui, tá? É um livro não tão grande, mas extremamente importante para a prática do AE nas escolas, tá? É o documento que a gente tem mais atual, ele é dividido por áreas, ele tem uma parte teórica muito acessível, né, de fácil leitura, e também traz muitos modelos e muitos documentos norteadores do AE, na prática do AE mesmo. Alguns deles eu vou falar aqui ao longo da nossa conversa, mas esse documento, se vocês conseguirem baixá-lo e conseguirem fazer também grupos de estudos, vocês podem dividir em blocos, em áreas, e depois vocês podem socializar em alguma parada pedagógica. Ele é muito importante. 99% do funcionamento do AE está previsto aqui nas diretrizes, tá? Atualmente, as diretrizes elas estão divididas por área, como eu falei, áreas do público, né? Então, tem a área do TDAH, tem a área do TEA, tem a área da deficiência intelectual, da superdotação e dos outros públicos previstos nas nossas normativas. Nessas mesmas divisões,
tem modelos, tá? E o que eu quero falar para vocês, que é muito importante, é que vocês não se prendam a esses modelos engessados naquela área. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um estudante com TDAH e naquele bloco ali das diretrizes onde traz os documentos, os modelos do TDAH, eu não preciso me vincular àquele documento e àquela área. Ou seja, eu posso utilizar aquele modelo ou aquela teoria para outras áreas de deficiências ou transtornos, tá? Porque as especificidades, elas perpassam, né, do TDAH, elas muitas vezes são comuns aos transtornos e às deficiências, então por isso que vocês não precisam ficar vinculados àquele modelo e àquela área, tá? Vocês podem transitar livremente, né? Um dos nossos objetivos na atualização das diretrizes é colocar esses anexos todos no final, né, para que vocês possam ler a teoria e depois vocês podem ficar à vontade para utilizar algum documento com uma área ou com outro, né, claro, respeitando ali as singularidades do estudante, mas esses documentos eles não são exclusivos de uma deficiência ou de um transtorno por estarem naquele bloco. Então, trouxe para vocês. A foto mostra 3 exemplares das diretrizes, uma sobre a outra, que estão sobre uma superfície bege. A foto das nossas diretrizes, de como fica na nossa sala, né? Nós temos uma sala aqui que é a sala do SAEX, que eu comentei com vocês, a nossa sala técnica. Então, as nossas diretrizes, elas estão sempre espalhadas pela sala, né? Que é o modelo que a gente orienta que vocês também façam, né? Nas escolas de vocês, para que essas diretrizes, elas sejam de fácil acesso, né? Que seja um documento conhecido por todos, não só pelos profissionais que convivem com os estudantes público da educação especial, mas que os outros professores, os professores regentes, os profissionais que trabalham nas secretarias, né, o corpo escolar, ele tem acesso a esse documento. Então, um deles, inclusive, está aqui, que é esse que eu uso, esse é meu. Eu mandei encadernar, como eu acabo manuseando muito e faço algumas marcações, eu encadernei para ficar mais fácil, tá? Então, esse primeiro ali é o meu exemplar. Então, agora nós vamos falar um pouquinho das diretrizes de forma dividida, né? Eu trouxe para vocês o que é as diretrizes nesses slides, mas acabei falando já na fala anterior, né? Expliquei que ele está dividido em áreas, né? Da deficiência intelectual, visual, auditiva, física, surdo-cegueira, as altas habilidades, que ele tem os nossos principais documentos, os modelos que são utilizados no AE, é a base fundamental para a nossa formação continuada nas escolas, então vocês vão encontrar muitos escritos nas diretrizes que falam das especificidades do TDAH, do TEA, que vocês encontram também em outras literaturas, mas que de certa forma nós tentamos condensar para vocês nas diretrizes, mas que não impede também que vocês busquem outros conhecimentos, que é um documento enxuto, né, mas que já dá um norte muito importante para a prática de vocês. Então, agora nós vamos começar a avançar para a prática do AE. Então, primeiro assim, o que é o AE, né? Muito se fala em AE, o AE, mas o que de fato é o AE na escola? O AE, como nós já falamos, é o atendimento educacional especializado. Ele é um serviço que atende os estudantes com deficiência. Lembrem que em Santa Catarina nós atendemos o TEA, o TDAH, altas habilidades e superdotação e os estudantes com deficiência. Tá? Ele complementa ou suplementa o ensino com recursos e estratégias. Deixei grifado para vocês a palavra complementa e a palavra suplementa, porque são importantes para o nosso conhecimento. Quando nós falamos em complementação, nós falamos dos estudantes com TEA, com os estudantes com TDAH e os estudantes com deficiência. E por que nós falamos só desses três? Porque são estudantes que precisam de um complemento, eles precisam de algo mais para conseguir superar as barreiras de aprendizagem, para acessar o currículo da sala de aula. E quando nós falamos dos estudantes com altas habilidades e superdotação, nós falamos em suplementação. Nós falamos de o que eles já sabem, mas que eles precisam de um enriquecimento curricular. Tá? Então, nós vamos enriquecer o que eles já sabem. Para o TDAH, para o TEA e para o público com deficiência, falta eliminar as barreiras. E aí nós complementamos. Então, por isso que nós temos essas duas palavras, né, dentro
da prática do AE, do que é o AE. Agora, o que não é o AE, né? Nós já sabemos que o AE ele tem um público específico, nós já sabemos que ele complementa ou suplementa o ensino e o acesso ao currículo na sala de aula, mas nós precisamos saber o que não é o AE. Eu acredito que muita coisa que eu vou falar agora vocês já têm convivido ou presenciado nas escolas, né? Deixei bem grande nessas cartinhas o que não é o AE. O AE não é reforço escolar e eu vou explicar por quê. O AE é muito confundido com sala de jogos, salinha da, da educação especial, ou com a sala da prof do AE, onde o estudante vai para jogar, para brincar, para passar um tempo, para descansar, para ficar às vezes ele é retirado de sala por indisciplina e ele é levado na sala do AE como se fosse um castigo, e não é nada disso o AE. Por que ele não é reforço? Porque no AE nós oferecemos estratégias para que eles acessem o conhecimento da sala de aula. Ou seja, o estudante, por exemplo, muitas vezes ele não consegue compreender questões específicas do português. E vamos usar o exemplo que ele ainda não conseguiu entender o que é adjetivo, né? Já no quarto, quinto ano, eles estão estudando adjetivos e ele não consegue entender o que é adjetivo. O que se faz no AE? Nós reforçamos o conteúdo sobre os adjetivos, sobre essa classe gramatical? Não. No AE, nós vamos trabalhar habilidades precedentes a esse conhecimento, ou seja, o que impede o estudante de entender, de elaborar os conceitos que permitem com que ele entenda o que são os adjetivos. Então, são habilidades que nós chamamos de habilidades preditórias. Muitas vezes o estudante está lá no quarto, quinto ano e ele ainda não sabe ler, não sabe escrever, não sabe diferenciar letras e números. Então, e aí realmente vai ficar muito difícil com que ele consiga entender o que são os adjetivos. Então, quais são? Muitas vezes ele não consegue nem permanecer sentado, né? Ele não consegue ficar sentado, parado na cadeira, ou seja, ele não tem controle inibitório ainda desenvolvido para permanecer com foco atencional na professora para conseguir acessar os conteúdos que ela está passando ali naquele momento na sala de aula. Então, por isso que nós não vamos reforçar o que já está sendo oferecido na sala de aula. Nós vamos entender qual é a etapa, qual é a barreira que esse estudante possui naquele momento, que tem o impedido de acessar esse conhecimento. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça o estudante, que a gente faça uma boa avaliação para entender o que antecede a esse não acesso ao conhecimento, aquele conteúdo específico, né? E aí vocês podem utilizar a imaginação. Por que o meu estudante não consegue entender os conceitos de ciência? Né? Muitas vezes está em outras habilidades que não estão vinculadas ao ensino de ciências, como eu falei, habilidades que estão relacionadas às funções executivas, a conceitos fonológicos, a outras habilidades que não estão relacionadas com aquela matéria, com aquela disciplina que ele não está acessando, tá? Então, eu trouxe para vocês essas cartinhas. Embaixo eu trouxe que a frase o AE elimina as barreiras de aprendizagem, ele oferece programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens, códigos específicos de comunicação. Então, o AE nada mais é do que instrumentalizar aquele estudante com as ferramentas necessárias para que ele elimine as barreiras e acesse o currículo da sala de aula, né? Por exemplo, estudantes com TDAH, muitas vezes a gente precisa organizar a rotina dele para que ele consiga organizar o próprio material escolar, para que ele consiga permanecer na sala de aula, encontrar a matéria, abrir o caderno, né, se localizar naquele caderno, conseguir organizar a rotina dele de estudos, para que sim ele consiga estar regulado para estar na sala de aula. Vocês então percebam que não tem nada a ver com a disciplina, né? Às vezes ele tem potencial para compreender, mas ele não consegue organizar as matérias no caderno, ele não consegue abrir o caderno naquele prazo, quando ele já está ali no sétimo ano, oitavo ano, ele não consegue nem encontrar a disciplina de ciências. Quando ele vê, já acabou a aula
ele não conseguiu encontrar o caderno, ele não conseguiu se localizar na matéria que foi falada na aula anterior, e aí então são outras habilidades que a gente precisa é, aprimorar para que ele consiga avançar no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o serviço que nós oferecemos no AE, né? É, instrumentalizar o estudante para que ele consiga entender o que está acontecendo dentro da sala de aula. E quem é o professor do AE? O professor do AE, ele é o protagonista da educação especial na escola. É ele que vai orientar e é ele que deve ter o conhecimento sobre a educação especial na perspectiva inclusiva. Então, ele vai servir como um norte dentro do corpo escolar para dirimir as dúvidas, para instrumentalizar o corpo escolar, para oferecer uma formação, para estar disponível para os professores retirarem dúvida em relação a ferramentas, estratégias sobre conceitos. Então, é a figura principal, né? Ele é a nossa referência da educação especial na escola, é o professor do AE. Não só isso, mas ele também tem atribuições, claro. É o professor do AE que vai realizar a avaliação inicial, né? Os atendimentos, claro. Ele vai organizar os grupos de atendimento no AE. Ele vai manter os arquivos, que são os prontuários, as pastas com os documentos. É o profissional que vai cuidar da sala do AE, manter aquela sala do AE organizada, direcionada exclusivamente ao AE. Ele vai avaliar e decidir sempre de maneira colaborativa com os outros colegas sobre o desligamento de um estudante do serviço, realizar o contato com as famílias, os repasses técnicos. Ele vai participar das reuniões não só relacionadas à educação especial, mas nas reuniões da escola no geral, com as famílias, dos conselhos de classes, as reuniões relacionadas ao PPP, né? Então, ele tem que estar presente em todos os movimentos, porque é ele que vai participar e fazer o estreitamento do vínculo da escola com o processo de inclusão. Falamos muito em ensino colaborativo, né? O ensino colaborativo também está previsto nas nossas normativas, e é preciso que a gente entenda o que de fato é a palavra colaborativo, né? Eu trouxe para vocês o significado dela, né? A etimologia da palavra, que vem do latim, que é trabalhar com, né? Não é contra, não é separado. O trabalho colaborativo são duas pessoas ou mais juntas, né? Quando a gente fala em segundo professor, a gente muitos a gente acaba, segundo professor, eu falo diferente do professor do AE, que muitas vezes o professor do AE está desconectado do segundo professor, né? Por isso eu trago e enfatizo bastante sobre o trabalho colaborativo, para que o estudante tenha acesso ao serviço de forma completa, né, e equitativa, que muito se fala também. É preciso que esses profissionais estejam juntos, né? E não só esses profissionais, mas os professores regentes também. Então, por isso que a gente pede que vocês socializem, que estejam juntos e que esses documentos eles sejam documentos que vocês consigam compartilhar. E aí, ao longo do nosso curso, eu vou mostrar para vocês de que forma nós, aqui na Fundação, compartilhamos os nossos documentos, tá? Audiodescrição CAP, Janela de Libras, CAS, FCEE.